Bom dia, igreja. Graça e paz para quem eu ainda não cumprimentei. Como eu havia dito a semana passada, que eu ministrei sobre honra devida a Deus. Esse assunto é bem amplo e muito importante, a questão de honra. Eu mesmo tenho sido muito tocado nesse assunto, porque quando a gente está preparando uma mensagem, essa mensagem ela chega primeiro a nós, né? E muitos dos tópicos e das partes que nós vamos ministrar, nós já fomos ministrados por Deus. E este é um assunto riquíssimo, que eu gostaria que você mantivesse teu coração, a tua mente, a tua alma presa verdadeiramente, para que você possa absorver e receber aquilo que Deus quer ministrar na sua vida. Amém? Quero ler um texto que é um texto base para a gente iniciar. Vamos ler mais de um texto, mas esse está em Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versículos 53 ao 58. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. E chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhe disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Amém? Curva a vossa cabeça, ora ao Senhor. Pai querido, mais uma vez, eu quero, Senhor, ver a Tua graça sendo manifesta em nossos corações. Que o Teu Espírito Santo tenha acesso, Senhor, aos segredos da alma. E que o Teu próprio Espírito, Senhor, que prescruta, Senhor, o mais interno de cada ser, possa, Senhor, nos visitar nessa manhã, tratar conosco, trazendo cura para as almas, libertação em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Tema de hoje: a honra e suas recompensas. Na semana passada eu tratei do assunto de honra, mas não quis entrar na questão das recompensas devido às honras, mas hoje eu quero adentrar para que você também possa estar ciente daquilo que vai e pode acontecer na sua vida, se você estiver atento à prática correta da palavra de Deus. Honra é um protocolo muito importante no reino de Deus. Honra é uma porta, honra é um corredor que pode te levar a lugares maiores em Deus e na sua própria convivência na terra. A honra pode te trazer os benefícios de quem você honra. A honra pode lhe abrir as janelas do céu. A honra pode te levar a lugares maiores. Amém? Esse texto que nós abrimos aqui para pensar, Jesus está ministrando na sua terra, volta para Nazaré, e ali então ele encontra o seu povo conhecido. Encontra amigos de infância, encontra gente que conviveu com Jesus quando criança, quando adulto. Então eles começam a fazer alguns questionamentos. Quem que é este? O que está acontecendo? De onde lhe vem essa sabedoria? De onde lhe vem este poder? Nós conhecemos a sua origem. Ele não é filho do carpinteiro, José? Sua mãe não é Maria? E não estão aqui conosco os seus irmãos e as suas irmãs? Esse texto é um texto muito claro, né? Eu não sei para que tais distorções, de tentar provar que Maria permaneceu virgem após após ter gerado Jesus Cristo.
Maria depois teve a sua vida normal, casada com o seu esposo chamado José. Normal, não há pecado nenhum nisso, não há mácula nenhum nisso. E nesse texto onde Jesus está com as pessoas que eram próximas dele, ele fala assim, olha, nós não conhecemos os seus irmãos, e cita o nome dos irmãos de Jesus. Não adianta nós tentarmos pegar esse texto e falar que eram irmãos da fé, porque ele está fazendo uma distinção de parentesco. Está claro o texto. Esses são irmãos de Jesus. E ele não teve só irmãos, ele teve também irmãs. Nenhum problema com isso, amém? Isso não muda nada na santidade de Maria e na pessoa especial que Maria foi, e que foi a grande privilegiada de trazer o Salvador ao mundo. Mas, diante deste contexto familiar, eles então estão dizendo o seguinte, ei, nós conhecemos ele é comum, ele é normal. Honra é você colocar a pessoa ou dar à pessoa o valor devido, é fazer diferenciação. Honrar é colocar a pessoa num patamar no qual ela está embutida de autoridade para aquilo. E aquelas pessoas ali olharam para Jesus de uma maneira comum. Ele é um dos nossos. Não há nada de especial. Não há nada de sobrenatural. E Jesus então dá essa sentença dizendo, olha, um profeta, ele não tem honra senão na sua própria casa. Na sua própria casa. Quero tratar de 3 aspectos, ou 3 vertentes da honra nessa oportunidade. É lógico que não estou definindo que honra seria só nesses 3 ângulos, mas tem vários tipos de honra. Honra a pessoas e várias outras situações. Mas eu quero falar de honra a Deus, que eu já falei a semana passada e vou dar mais uma pincelada. Quero falar de honra aos pais e quero falar de honra às autoridades constituídas. 3 esferas de honra, que quando não aplicadas ou ignoradas, pode nos roubar as bênçãos decorrentes da honra devida. O que acontece nesse texto, nesse episódio, é que diz lá que Jesus não fez ali milagre algum. Outro texto diz que Jesus não pôde fazer, ainda é um pouco mais forte. Ele não pôde fazer. Por quê? Porque aonde não há honra, não há recompensa. Isso é importante. E recompensa nós vamos ver em várias áreas, mas não se diz respeito somente à parte financeira, que é também uma das coisas que há uma promessa de honra e de recompensas nesse sentido. Mas aquele povo foi privado da graça de Jesus. Foi privado de receber de Jesus curas, manifestação de poder, libertação, porque não conseguiram ver em Jesus a honra que lhe era devida. A honra que lhe era devida. Semana passada nós lemos um texto, e eu vou voltar nele, por favor, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Que é um texto específico que fala sobre honrar a Deus e fala de uma recompensa proveniente daqueles que praticam tal honra. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Aleluia! Salomão, provavelmente, que escreveu este provérbio, escreveu o livro de provérbio, na maior parte dele, homem que foi dado sabedoria sem medida, no qual a própria palavra diz que não houve ninguém semelhante a ele. Ele nos aponta um caminho ligado à prosperidade, que coloca Deus em lugar de honra. E aqui é um princípio, amados, que não está só nesse versículo, está por toda a Bíblia.
Se você tem alguma dificuldade para compreender isso, ou se você tem um problema na área financeira e você precisa realmente de um milagre, precisa de reverter a sua situação financeira, eu estou te mostrando um caminho bíblico, anunciado de capa a capa, que diz: se você aprender a honrar a Deus, haverá uma recompensa na tua vida financeira. Bispo, isso não é uma barganha? Então eu dou para Deus e Deus me dá? É como o investimento da Bolsa de Valores, eu aplico e recebo? Não. Por isso que eu não quis nem tocar semana passada nessa questão da recompensa. A questão da recompensa, ela é uma consequência de uma prática de honra. Ela vai vir sobre a sua vida. Pode ficar tranquilo. Não se desespere. Simplesmente cumpra a primeira parte, que a segunda virá sobre a sua vida. Como diz a palavra do Senhor, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Te alcançarão. Não corra atrás de dinheiro, não se desespere por ter. Pratique a palavra de Deus e o Senhor vai abrir as portas financeiras na sua vida. Estava ministrando em uma outra igreja semana passada e muita gente veio à frente para receber oração. Quando a gente recebe a direção de Deus para orar por alguém, eu nem pergunto o porquê que a pessoa está ali na frente, o que ela quer receber. Mas quando a gente não recebe, eu pergunto para a pessoa: o que você quer que eu ore por você? Porque eu não tenho bola de cristal, não é? E a pessoa, se orar para uma pessoa que está sem aliança, para Deus enviar um marido e ela é casada, que mico. Então, geralmente eu pergunto: você está buscando o quê? O que você está precisando? E entre tantas pessoas que nós oramos lá, teve uma que falou para mim: eu estou com a minha vida financeira destruída. Estou devendo, eu estou arruinada financeiramente. Era uma mulher. E eu falei assim: olha, eu vou orar por você, nós vamos orar para que Deus te dê sabedoria, mas a minha oração não vai mudar essa situação. Como assim, bispo? Porque existem princípios ligados à prosperidade e bênção que precisam ser praticados. Quem está entendendo? Honra o Senhor com as suas primeiras rendas, honra o Senhor com os primeiros frutos. Ele está falando de você separar, de você mexer naquilo que você tem como mais precioso na sua vida. Cuidado com isso, porque onde está o tesouro do homem, aí está também o seu coração. O dinheiro nunca deveria ocupar um lugar no qual não convém na vida do cristão, porque ele pode te levar a uma ruína. Eu falei isso a semana passada, porque o apóstolo Paulo fala aos seus discípulos Timóteo, que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Não é de um, é de todos. É de todos os males. Mas quando a Bíblia fala sobre honrar o Senhor, ela está falando de você separar, sim, uma parte devida ao Senhor e trazer como uma oferta a Deus de honra ao Senhor. Malaquias 3,10 diz a mesma coisa: traga os seus dízimos à casa do Senhor, e depois faça a prova de mim, se eu não vos abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós bênção sem medida. Alô? Você está praticando os princípios de honra para que a sua vida financeira comece a transbordar? Bispo, é só fazer isso e tudo dá certo? Não. Eu estou abordando só um aspecto. Falando de vida financeira, tem outros princípios fundamentais que precisam ser praticados. Entre eles, trabalho. Trabalho. Opa, você pensou que não ia precisar de trabalhar? Não, meu querido. Não, Provérbios está cheio de textos onde o Senhor repreende o preguiçoso e diz que na casa do preguiçoso vai ter falta de coisas, porque ele não trabalha. Que é um outro princípio importante para você prosperar: a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Que história é essa, meu querido? Você está devendo para alguém, mas está passeando de carrão importado? Não, meu querido. Se tiver necessidade de desfazer de algum bem para você pagar e honrar os seus compromissos, isso Deus valoriza. Posso ouvir um amém? Isso tudo são princípios que envolvem a vida financeira. Mas eu já vi muita gente honesta. Eu já vi muita gente trabalhadora que não honra a Deus,
e tem uma vida financeira amarrada. Tem uma vida financeira apertada. Tem uma vida financeira medíocre, no sentido de limitado, de pequeno. Porque é um princípio de honra fundamental. Honre ao Senhor com os seus bens. Honre ao Senhor com os seus bens. E vai haver uma abundância na sua vida. E eu não estou dizendo aqui que você vai ter carro importado, ou que você vai ter mansão. Eu estou dizendo que vai ter a bênção de Deus na tua vida financeira. As pessoas misturam demais as coisas. Uma pessoa que morava numa favela, em um barraco de zinco, hoje está morando numa casa da Coab, com laje, com água, com esgoto. É próspera ou não é? É próspera. Quem diz que prosperidade é ter as melhores ou maiores coisas desse mundo? Prosperidade é ter as suas necessidades supridas por Deus. É ter o suficiente para viver de forma digna. É encostar a cabeça num travesseiro e dormir tranquilo, porque sabe que o Senhor está na frente das suas finanças. Posso ouvir um amém? Aleluia, meu querido. Bispo, isso é imediato. Então eu vou começar hoje, amanhã está resolvido. Calma. Você plantou muito tempo zero, e ainda tem uma colheita de zero para você colher. Plantou zero, zero, zero. Essa colheita chega, então você ainda vai colher um pouquinho de zero, de zero, de zero. Mas quando você começar a entender os princípios do reino de Deus, e que está além da questão financeira, é uma questão de honra, como eu ensinei a semana passada. Quando Deus fala àquele povo, por que vocês estão me trazendo animais cego, coxo? Eu não quero a sua oferta, está lá no livro de Malaquias capítulo 1. Então a todo tempo não é uma questão do dinheiro em si, ou da oferta em si, mas sim do coração que deseja honrar a Deus. Aleluia. Por que eu separo a 10ª parte daquilo que me vem? Porque eu entendo que dessa forma eu estou honrando a Deus. Eu estou honrando a Deus. Já dei meu testemunho várias vezes. Eu não vivo da obra, sou empresário do ramo de transporte. E desde a época que me converti, eu entendi que eu tinha uma aliança com este Deus. E que eu precisava ser dizimista. Mas as coisas não começaram a acontecer do dia para a noite. Continuei trabalhando, continuei lutando, bati em muitas portas que não se abriram, mas a promessa e a fidelidade de Deus não falha. Quando chegar o tempo certo, as portas vão se abrir e as bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida. Posso ouvir um amém, meu querido? Mas nós não honramos a Deus somente nessa questão financeira. Quando você recusa uma propina para ganhar-se um dinheiro ilegal, quando você recusa isso porque você teme a Deus, você naquele momento está honrando a Deus. Quando você recusa uma oferta de uma mulher sensual ou de um homem galinha, que é o termo que usam por aí, porque você tem uma fidelidade para com seu esposo ou com sua esposa, e porque você honra a Deus, você também está honrando a Deus. Aleluia! Quando José foi tentado, todo mundo conhece a história, José do Egito, um dos tipos de Cristo do Antigo Testamento, um dos personagens do Antigo Testamento que eu mais gosto, José. Ele foi tentado a praticar infidelidade com a mulher do seu patrão. Não valia nada aquela mulher. Várias vezes ela o cercou, várias vezes ela o seduziu, até que ela armou uma arapuca, fechou a porta, mandou todo mundo embora, ficou só ela e ele estava ali agora encurralado. E aquele homem mesmo assim corre, e ela consegue agarrar sua capa e usa isso contra ele. E nas falas de José ele diz assim: como poderia eu pecar contra Deus, ficando com você, a mulher do meu patrão? Isso é honrar a Deus. A Bíblia fala de um homem chamado não, com a qualidade do seu ofício, centurião. Esse texto não vai ser projetado aí, porque todos os textos aí ficariam muito longos. Mas você depois confere, Mateus capítulo 8, versículo de 5 ao 13.
Mateus 8, 5 ao 13. Seria sempre interessante você trazer alguma coisa para você anotar. A Bíblia fala que havia uns crentes chamados crentes de Bereia. Eles eram da região de Bereia. E diz a Bíblia no livro de Atos que quando eles ensinavam a eles, depois eles iam para casa e pegavam as escrituras e iam conferir para ver se era realmente aquilo que estava sendo pregado. Você tem que ser um crente de Bereia. Amém? Não acredita em tudo que o pastor fala. Vai para casa, lê as escrituras. Mas a história desse centurião é muito simples e conhecida. Este homem tinha um servo doente. E então ele teve a oportunidade de chegar até Jesus e falou assim, olha, eu tenho um servo doente em casa. E Jesus disse, eu vou até a sua casa e eu vou curar ele. E aquele centurião então dá uma resposta que, como nós cantamos aqui no segundo fôlego, a fé dele tirou o fôlego de Jesus. O centurião disse assim para ele, eu não sou digno de que o senhor entre na minha casa. Eu não sou digno. Mas eu entendo de autoridade, eu sou um homem que tem autoridade. A esse eu digo vai, ele vai. Àquele eu digo vem, ele vem. Aos meus servos eu digo faça isso e eles façam. Então ele olha para Jesus e diz, dá uma ordem, envia uma palavra e meu servo será curado. Aleluia. O que esse centurião fez, meu querido? Honrou a Deus. Ele viu nele a autoridade e deu honra à pessoa de Jesus. E todo mundo sabe, depois Jesus fala assim, olha, eu nunca vi em todo Israel uma fé como deste homem. E disse, vai e seja feito conforme a sua fé. Quando ele chegou em casa, o servo estava curado. Honra traz cura, meu irmão. Honra traz bênçãos, meu irmão. Honra traz aquilo que a pessoa tem, na qual você a honra. Aleluia. Jesus tinha muito mais para oferecer para aquele povo, mas eles perderam porque não honraram. Perderam porque não honraram. Mas entre outros, centurião e vários outros personagens da Bíblia, entenderam o princípio da honra e receberam as bênçãos de Deus. Quer receber recompensa? Tem que fazer a primeira parte. Honra a Deus com sua vida, honra a Deus com seus bens, honra a Deus com o que o Senhor tem te dado. Posso ouvir um amém? Segunda esfera de honra, e essa, eu creio que Deus vai curar muita gente aqui nessa manhã. Honra aos pais. Uau! Bispo, isso eu sei desde a minha infância. Êxodo capítulo 20, versículo 12. É um mandamento dado por Moisés, por Deus a nós. E diz o quê? Honra seu pai, sua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe. Mas a pergunta que sempre surge é, o que é honrar pai e mãe? Não é? O que é honrar pai e mãe? Eu vi uma definição de honra que eu gostei, que diz assim, obediência você pratica na presença, mas a honra você pratica na ausência. Eu achei interessante. Você pode ser obediente na hora e desonroso por trás. Você pode obedecer a uma ordem dada, a uma autoridade paterna ou materna, mas quando você vira as costas, você sai murmurando e xingando. Ah não, crente não xinga. Tira essa parte. Amém? Nem no trânsito. Amém? Nem na hora do nervosismo. Amém? Fala, Jeová. Então, meu querido, honra está mais além do que uma simples obediência. Honra é um princípio. Honra é um princípio. Você honra o seu pai e sua mãe quando você não os difama diante de outras pessoas. Uau! Você honra o seu pai e sua mãe quando há uma necessidade financeira e você se torna o alívio para eles. Uau! Mexeu no bolso de novo, hein? Isso é honra. Há uma passagem que eu vou narrar para vocês para não ficar muito longa, mas depois você confere na sua casa, que está no livro de Gênesis, no capítulo 19,
no versículo 20 ao 25. Amados, mantém sua alma aqui, por favor, isso é muito importante. Esse texto narra uma história que aconteceu com Noé. Noé foi o homem que fez a arca, todo mundo conhece a história de Noé, e que veio o dilúvio sobre a terra. Amém? Para quem gosta dos slogans modernos, a ciência comprovou que houve uma inundação na terra. Amém? Para quem gosta de tudo ser comprovado pela ciência, só há uma discórdia, uma desavença em saber se foi toda a terra ou em parte, mas é comprovado cientificamente que num período lá atrás houve uma inundação tal que dividiu os continentes. A Bíblia já fala sobre isso. É o dilúvio. Noé, então, com sua família, todo mundo sabe, construiu a arca, saiu e entrou novamente num novo tempo. Nesse novo tempo, Noé, depois que passou as águas, começou a vida normal, ele plantou uma vinha. E tirou da vinha e fez o suco de uva, e fez o vinho, que é nada mais do que um suco de uva fermentado e se torna alcoólico. E diz esse texto que ele se embriagou. O Noézão chutou o pau da barraca, literalmente ele chutou o pau da barraca, bebeu demais, ficou embriagado. E diz o texto que ele então ficou nu, dentro da sua tenda. Deu uma louca no Noé. Noé tirou toda a roupa, agora eu vou para a farra. E ele se embriagou. Olha que texto fundamental para você entender o que é honra, meu querido. Preste atenção. Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. E diz a Bíblia que Cã, então, adentrou essa tenda e viu o seu pai nu. E foi falar para os seus irmãos acerca da nudez do pai de uma forma pejorativa. Importante lembrar, o contexto da época, a cultura da época, era desonra ver um pai nu. Um filho não poderia ver o pai nu, e muito menos a sua mãe nu, seus pais nus. Então, um costume, uma cultura da época que tem que ser salientado, porque hoje talvez isso já não tenha o mesmo peso. Mas naquela época tinha, e eles sabiam disso. Cã foi lá e viu o pai, de forma desonrosa, contou para os outros 2 irmãos. E aqui entra o bonito dessa história. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, cobriram os seus rostos e entraram de costa na tenda até chegar no seu pai Noé, e então o cobriu sem ver a sua nudez. Sem ver a sua nudez. Diz a Bíblia que Noé, depois no outro dia, quando estava lúcido, e soube de tudo o que aconteceu, ele então trouxe uma palavra de maldição para Cã e disse: você será maldito e a sua geração será escrava dos seus irmãos. Porque Cã não soube honrar o seu pai. Honrar o seu pai. Preste atenção na frase que eu escrevi aqui. O fracasso moral de Noé foi o teste de honra para os seus filhos. O fracasso moral de Noé foi o teste de honra para os seus filhos. Honrar pai e mãe não é somente quando eles estão certos e cobertos de razão. Mas honrar pai e mãe é mesmo quando eles estão em falta. Que necessidade você tem de lembrar dos pecados do seu pai? Que necessidade você tem de espalhar um pecado que eles cometeram no passado? O que vai acrescentar na sua vida? O que vai acrescentar na nossa vida? E quantas vezes nós nos envolvemos em rodas e falamos? Eu tive que pedir perdão por isso, porque fui ministrado por Deus. Honrar pai e mãe é apesar das suas faltas. É você se deter, não estou dizendo que você concorda e vai concordar com os erros dos pais, mas é você se conter e deter e entender que eles são autoridade sobre a vida de vocês. O teólogo Martin Henry,
Eu tenho uma Bíblia desse teólogo em que ele traz alguns comentários de alguns textos, e ele foi muito feliz em comentar este que eu estou falando para vocês, com uma frase que eu fiquei boquiaberto. Ele diz assim: nós também temos uma túnica, a túnica da reverência foi dado a nós para cobrir a nudez dos nossos pais. Uau! A túnica da reverência nos foi dado para cobrir a nudez dos nossos pais. Honrar pai e mãe vai além de dizer sim. É um princípio que pode transformar a sua vida. Alguém já disse, eu não sei quem, quando a gente ouve uma frase e não sabe de quem, a gente atribui tudo a Santo Agostinho, porque ele disse tanta coisa. Alguém disse o seguinte: se você fracassou na sua vida, é um sinal de que você deixou de honrar alguém na sua caminhada, que você deveria honrar. Se você fracassou ou está fracassando, é melhor você olhar para o seu passado, se ainda dá tempo, porque houve alguém na sua trajetória de vida que você deveria ter honrado e você não honrou. Porque honra traz recompensa de Deus. Honra traz recompensa de Deus. Aleluia. Se você ainda tem pais vivos, e o Senhor te mostrar alguma coisa, corre lá hoje. Acabou o culto, corre lá hoje. Olha no olho dele, olha no olho dela e fala: me perdoe, porque eu não entendi direito essa questão de honra, eu fui um tolo. Eu difamei vocês, eu zombei de vocês. Ah, bispo, mas eles erraram muito na vida. A Bíblia não fala que é para honrar somente pais que não erram, porque se fosse assim, ninguém honraria ninguém. Sim ou não? Como diz o bispo Hinaldo, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Honra a Deus, honra os seus pais, porque há uma promessa, e a promessa é de longevidade, dias longos sobre a terra. Viver, meu querido, é um presente de Deus, e a recompensa é dias longos sobre a terra. Posso ouvir um amém? Quem quer viver bem nessa terra? Muito embora a gente saiba que vai para os braços do Pai quando partir, mas ninguém está com tanta pressa, não é? É bom viver. A vida é um presente de Deus. O contrário disso, alguma coisa está errada. Quando a pessoa perde o desejo de viver, alguma coisa está errada. Terceira e última esfera de honra, e essa vai chacoalhar você aí na sua cadeira. Honrar as autoridades governamentais e autoridades espirituais. Vamos começar na autoridade governamental. Esses que estão aí, governos, autoridades, delegados, e todos aqueles que são imbuídos de autoridade sobre as nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 2. Acompanhar ali que vai mais rápido. Olha o detalhe do texto: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Aleluia. Primeiro detalhe que não podemos esquecer: por causa do Senhor. E hoje, meus amados, no contexto de Brasil, aonde vivemos uma democracia, onde nós escolhemos os nossos governantes, né? Fica até mais fácil. Fica até mais fácil, porque nós temos o poder, entre aspas, de escolher alguém que eu não vou ter dificuldade de honrar. É melhor assim, não é?
É melhor quando está alguém no poder em que eu não tenho que lutar tanto dentro de mim para poder honrar tal autoridade. Domingo que vem nós temos essa oportunidade. Mas, porém, contudo, senão, a Bíblia não fala de honrar somente autoridades religiosas, autoridades crentes, evangélicas, ou autoridades que são justas. Porque a Bíblia está repleta de instruções e de personagens que tiveram que honrar autoridades ímpias. Autoridades ímpias. Autoridades que não tinham nada a ver com Deus e nada a ver com o reino de Deus, mas eram autoridades instituídas. Bispo, qual é a condição, a única condição que eu não preciso honrar e obedecer tais autoridades? É quando eles exigem algo que está além da lei de Deus, que ultrapassa a perfeita vontade de Deus, ou vai contra os princípios do reino. Então, aí nós entramos naquela fala de Pedro, que convém, obedecer a Deus ou aos homens? Obedecer a Deus. No Antigo Testamento estamos cheios de lições como essa. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens na corte babilônica, debaixo de uma autoridade ímpia. E eles obedeciam em tudo, até que este rei mandou um decreto. Vamos construir uma estátua aqui, todo mundo, ao ouvir o som do tímpano, da trombeta, vai se prostrar e adorar essa imagem. Você imagina a cena, gente? Imagina um lugar, um campo aberto assim, tipo um campo de futebol, milhares de pessoas ali, então ouve-se a trombeta. Todo mundo automaticamente cai no chão para adorar a imagem. Quem que fica de pé? Mesaque, Sadraque e Abednego. Senhor? Mas havia uma sentença. Seriam lançados na fornalha de fogo. Todo mundo conhece a história. E o rei dá mais uma chance para eles. Fala assim, quem sabe você não ouviu direito, você é surdo. Porque tocou a trombeta e você não se prostrou. Quem sabe você estava distraído, vou te dar mais uma chance. E eles não se prostrou. Então o rei fala que vai lançar eles na fornalha de fogo, e a resposta deles é o seguinte, olha, o Deus que a gente serve pode nos livrar do poder do fogo, mas ainda que não livre, nós não nos prostraremos diante da imagem. Aleluia. Essa é a condição extrema, se um dia chegar, onde os governantes, ou quem governa, nos exijam uma prática contrária à vontade de Deus. Aí nós vamos então se levantar contra. Diz a Bíblia que isso acontecerá nos últimos tempos. Talvez ainda venha por aí. Talvez você ainda vá viver esse tempo. Mas o fato é que enquanto isso não acontece, enquanto que aquilo que nos pedem faz parte normal de um governo normal, ímpio ou não, cabe a nós honrar as autoridades, por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, com manifestações, com passeatas, com motins, e você está envolvido no meio, pode ser que ali é um princípio de rebelião contra a autoridade. Há manifestações que são lícitas, porque vivemos em uma democracia, você pode se manifestar. Mas há aquelas que é realmente um resultado de uma rebelião contra. Cuidado, meu irmão. Nós temos que honrar a autoridade, porque nós somos servos de Deus. Amém? Pense bem antes de votar. Ainda dá para escolher. Segunda instância, e essa sim, eu a julgo como ainda mais importante, que são as autoridades espirituais. Autoridades espirituais. A Bíblia fala no livro de Atos, um texto interessante, acerca do apóstolo Paulo, Atos 23, versículo 2 e 5, para você pesquisar em casa. Atos 23, versículo 2 e 5. Paulo estava sendo julgado por um crime que ele não havia cometido. Ele estava simplesmente pregando o evangelho de Jesus Cristo. Foi levado diante de um conselho. E um sacerdote chamado Ananias, está lá no livro de Atos, deu uma ordem para um soldado, vai lá e dá um soco na cara dele. O soldado obedeceu, foi lá e deu uma esbofetada na cara de Paulo. Paulo olha para Ananias e lança uma maldição sobre ele. Parede branqueada, que o Senhor
te repreenda. Aí depois alguém chega para Paulo: Paulo, você não sabe que ele é sacerdote? Aí Paulo se retrata. Olha só a cena, que importância, meu querido, respeitarmos autoridades espirituais. Paulo fala: eu não sabia que ele era um sacerdote, pois a palavra de Deus diz que eu devo honrar os príncipes do meu povo. Está lá no livro de Atos. O sacerdote estava certo ou errado? Errado. Ele estava errado. Mas mesmo assim Paulo entendeu que ele tinha que honrar a autoridade espiritual. Meu irmão, tem algo tremendo aqui que você vai receber hoje em nome de Jesus. Eu quero que você leia um texto comigo. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Para a gente resumir essa história, versículo 17 ao 20. Não, 12 ao 17, e depois eu leio o 20. Quem não achou, está o texto aí na tela. Siga comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui é a história de Ana. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Parada aqui só para quem não conhece a história. Quem era Eli? O sumo sacerdote. A autoridade espiritual daquela casa. Amém? Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz, então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ela respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. E Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Versículo de número 20, assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Uau! Vamos entrar nessa história aqui, eu já vou terminar. Eli era o sacerdote, a autoridade espiritual naquele lugar. Ana, uma mulher estéril, que não tinha filhos. Ana, casado com Elcana, seu esposo, e que tinha uma segunda mulher, chamada Penina. Na época podia ter mais de uma mulher. E a vida dessa mulher era uma luta, porque a outra rival, que era a segunda mulher, zombava dela, acabava com ela, porque ela era fértil e tinha filho. Naquela época, minha querida, meu querido, uma mulher que não dava filhos, não gerava filhos, era uma maldição. Essa mulher sofria anos e anos sem gerar filhos. Então ela está ali no templo, ela está ali orando, de tal forma, com uma angústia tão grande, que a sua boca mexia, mas não saía mais som. O sacerdote chega e fala: mulher, logo cedo você é embriagada. Logo cedo você mamada. Qual seria a nossa reação? Boa pergunta. Qual seria a sua reação? Se o teu bispo, se o teu pastor, de forma equivocada, te julgassem uma ação nobre que você estava fazendo. Ei, uma ação nobre. Ela não estava simplesmente limpando o templo, ela estava de joelhos clamando em oração. O que você diria para ele? Você está louco? Você tem certeza que você é o pastor mesmo dessa igreja? Quem te colocou aí? Você está de brincadeira? Ana olha para aquele homem e fala: não, meu Senhor, você está equivocado. A tua serva está com angústia de alma, clamando a Deus, buscando um milagre. Ana conseguiu ver em Eli, apesar dos seus erros, a autoridade espiritual que deveria ser honrada. Uau! Deixa eu te dizer uma coisa muito séria, muito importante. Se você está debaixo de uma autoridade espiritual, que você não considera uma autoridade espiritual de Deus, se você sabe da vida dessa pessoa e é um emaranhado de confusão e etc e tal, eu te aconselho você ir a ela
dar a mão, pedir a bênção e ir embora e sair debaixo dessa autoridade. Se você não consegue honrá-lo apesar de. Mas agora tem um detalhe importante para te passar. Eu vou usar uma frase semelhante da honra aos pais, que eu escrevi aqui. Preste atenção nisso. Os erros do seu líder espiritual servirá como um teste de honra para você. Os erros do seu líder espiritual servirá como um teste de honra para você. Você pode ser testado nisso, quando você descobre alguma falha no seu líder. Como diz o Bispo Hinaldo, quem não tem nenhuma, tira a primeira pedra. E nessa hora, meu querido, é um teste na sua vida. Você consegue honrá-lo por ele ser uma autoridade espiritual, apesar de também ter algumas falhas? E aqui tem uma recompensa fantástica. Aleluia. Quem honra a autoridade espiritual, recebe uma recompensa de fertilidade e frutificação. Ana, depois deste episódio, gente, não é um acaso, é uma providência divina. Ana teve várias vezes nesse tempo, teve várias vezes orando, mas nessa ocasião, Deus cegou os olhos daquele homem de Deus para que ele entendesse mal e fosse falar com aquela mulher. E ela teve a oportunidade da vida dela de honrar uma autoridade espiritual, apesar da sua falha. Ana passou no teste. Ana passou no teste. E depois de honrar o sacerdote, ele deu a bênção. Vá em paz. E que Deus conceda aquilo que pediu a sua alma. Passado algum tempo, Ana engravidou-se de Samuel. E Samuel se torna um dos maiores profetas do Antigo Testamento, porque ela o consagrou ao Senhor. Frutificação na sua vida, recompensa de quem honra a autoridade espiritual. O contrário também é verdade. Vou te contar só um caso, para você então entender. Davi certa vez entrou em Jerusalém, trazendo a arca e se alegrando e dançando diante de todos. Todo mundo lembra desse texto. A sua esposa Mical, filha de Saul, estava na janela, e ao ver Davi dançando, ela desconjurou. E ela chega para ele e repreende ele, e fala: você está agindo como um louco, dançando, mostrando as suas partes. Talvez na dança apareceu a canela dele, um pouquinho da barriga, não sei. Davi olha para ela e dá uma resposta dura, fala assim: este louco foi que Deus escolheu no lugar do seu pai. O pai dela era o rei Saul, foi o rei Saul. Mas depois veio a recompensa da desonra. Mical ficou estéril e nunca mais teve filhos. Uau! A honra, a autoridade espiritual traz frutificação. A desonra traz esterilidade. Portanto, meu querido, que essa palavra possa verdadeiramente tratar conosco, mexer conosco, porque não há quem nunca errou, não há quem nunca precisa pedir perdão, acertar e corrigir a sua caminhada no princípio da honra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Alguém te traz uma notícia do seu líder. Olha, mas ele está fazendo isso, eu vi. Ei, guarda o teu coração, meu irmão. Guarda o teu coração. Não leve coisas que você nem sabe se é verdade. Cuidado com essas coisas hoje de internet. Verdadeiramente existe muito fake news. E existe também aqueles que estão proibindo coisas que são verdades, nós sabemos disso. Mas existe fake news. Cuidado para falar de autoridade espiritual. O livro de Judas tem uma recomendação muito séria, diz que Gabriel não ousou dar sentença ao diabo e disse: o Senhor te repreenda. O príncipe de Deus não quis dar sentença, não quis amaldiçoar o diabo.
E ele falou: o Senhor te repreenda. Guarde a tua língua, guarde o teu coração, em nome de Jesus, amém? Quem quer ser honrado? A honra não é algo que você deva buscá-la. A honra é automática. Você honra e você será honrado. Você ama e você será amado. Não busque honra. Jesus disse: eu não busco honra. É o Pai que o honra. É Deus que vai te honrar, meu irmão. Coisa feia é alguém que está atrás de honra. Coisa feia é a bajulação. Ele é uma distorção da honra. Não é questão de bajular as pessoas, é questão de honra, que é um princípio de coração. Quem quer ser honrado por Deus? Diga amém. Amém. Então vamos ler o último texto, João, capítulo 12, versículo 26, e nós vamos encerrar aqui. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Oh, aleluia. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Não precisa correr atrás da honra, meu querido. Serve ao seu Deus e Ele vai lhe honrar. Curva a vossa cabeça, nós vamos estar orando agora em nome de Jesus. Eu não sei vocês, gente, mas eu fui muito ministrado ao meu coração nessa mensagem. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sonda os nossos corações. Sonda, Senhor, e acha em mim, Senhor, um coração puro, mas retira, Senhor, a mácula. Pai, para que haja cura nessa manhã, Senhor, tem que haver arrependimento, tem que haver reconhecimento, Pai. Quantas vezes, Senhor, falamos indevidamente contra os nossos próprios pais? Quantas vezes, Senhor, a avareza tem retido a honra que é de Deus? Quantas vezes, Senhor, as autoridades são ultrajadas e nós entramos, Senhor, por essa linha sem discernimento. Pai, leva-nos a viver uma vida, Senhor, de honra, porque quem honra será honrado, e haverá as recompensas segundo a Tua palavra. Trate com cada um, Senhor, de uma maneira pessoal, assim como o Senhor tratou na minha vida. Que seja uma manhã de cura, Senhor. Aleluia. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só ti. Fica aqui na presença de Deus, feche os seus olhos só um pouquinho. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Que o verdadeiro arrependimento seja traduzido em ações, para que a sua vida tenha este impacto da honra e da recompensa da honra. Amém? Em nome de Jesus. Pode se assentar. Hoje nós teremos uma surpresa aqui. Quem vai dirigir essa parte? Eu mesmo. Eu não sou bom nisso, hein? Irmãos, nós vamos fazer uma surpresa abençoada. Vamos ficar de pé, amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos fazer uma surpresa para o nosso bispo e a pastora Lana. Esse mês é aniversário deles, né?
Hoje é o aniversário da minha mãe, a semana que vem vai ser aniversário do meu pai. Então, nós vamos começar aqui cantando um parabéns, amém? Vamos Os começar. irmãos vão ser palmas. abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Os irmãos vão ser abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. Os irmãos já foram abençoados, porque o Senhor já derramou o seu amor. Os irmãos já foram abençoados, porque o Senhor já derramou o seu amor. Confirma, Senhor, confirma, Senhor, confirma sobre ele o seu amor. Confirma, Senhor, confirma, Senhor, confirma sobre ele o seu amor. E parabéns, parabéns pra você, esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Não, com quem será, não. Falando de honra, quero dar honra para o bispo Claudenir, que está aqui, para fazer uma oração pelo bispo Hinaldo, pela pastora Lana. Ele é quase um discípulo do bispo Hinaldo, assim, alcançado através, né? Glória a Deus, paz. É uma honra estar aqui. O meu mentor, né, muitos anos de vida que eu o conheço, na verdade, desde quando era bem pequenininho. E foi um prazer estar aqui. Eu dei os parabéns antecipados, estava explicando para ele, porque no Facebook dele está dizendo dia 10. Eu coloquei, parabéns, bispo. Aí eu bati, não é hoje não. Eu falei, está dizendo aqui. Então, hoje eu vim atrasado, no dia, né, antecipado. Que Deus abençoe. Vamos orar para que o Senhor multiplique os anos de vida, conhecimento, unção na vida, que nem precisamos, mas que o Senhor continue abençoando a vida deste casal. Eu fui batizado com o Espírito Santo na casa da irmã Lana, numa oração de quinta-feira, 3h da tarde. Então, tenho muita história na minha vida com esse casal aqui, muita bênção na minha vida. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos pedir-te a bênção, a unção do Senhor sobre a vida desses nossos líderes, ó Deus, que tem sido um exemplo para nós todos esses anos que os conhecemos, aprendido com eles, ó Deus. Nós te pedimos que possamos colocar, ó Deus, em prática pelo menos uma grande parte daquilo que eles nos têm ensinado. Que o Senhor multiplique a saúde, a longevidade de vida neste casal, continuando dando a eles muita graça, unção, conhecimento, sabedoria. Nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Te agradeço. Falar alguma coisa? Então, primeiro a gente agradece, né? Quando vocês fazem aniversário, vocês estão mais perto do quê? Então, às vezes a pessoa pensa assim, ó, às vezes o Claudinei falar muitos anos de vida. A pessoa tem um tempo que você sabe. Eu vi um ator, que é... Pode sentar. Qual deles, não? O famoso? Não, é esse aí, famoso Não, né? É casado com a Vera Vilma. Tarcísio o outro, são dois fortão, bonitão, italiano, como sempre, né? Aí perguntaram para ele assim, quais os planos para o futuro? Ele falou, ó, com essa idade não tem mais plano. E, de fato, ele já alcançou o que pretendia, com certeza. Mas as pessoas não têm plano a longo prazo com certa idade. A pessoa, quando tem 10, não tem plano nenhum, talvez se formar, qualquer coisa. Com 20, tem plano de se estabelecer. E dizem que o tempo de ficar bem é de 20 a 30, né? Depois é mais difícil de conseguir. E depois de uma certa idade, você não faz plano de 20 anos, faz?
Não. Então você tem que ter aquela expectativa que ninguém quer ter, mas a expectativa que um dia você morre mesmo. Agora, o importante é você, enquanto está vivo, viver bem, né? Não é verdade? Não, se você, por exemplo, você vai caminhando e você é um fumante inveterado, um beberrão, ou então uma vida muito louca, é lógico que você vai viver mal. E não adianta você viver até a idade avançada, mas viver mal. Que adianta? Você tem que viver bem. Bem, estou bem? Diria que tá, mas eu tenho um amigo advogado, Paulo Melim, e ele disse assim: Arnaldo, ficar com idade não é nada, não tem importância, mas dói aqui, dói ali. Ele falou que esse é um problema. E de fato, né? Mas você sente dor, mas também daí. Se dói é porque você está vivo. Quem não sente dor, já morreu. Né? Então, a vida é assim. Eu tenho um pastor, meu amigo, foi o pastor ali na Metodista, na Antônio Milena, que antes de morrer ele fez um epitáfio, né? Escreveu muitas coisas. Eu achei interessante. Eu nunca pensei nisso. João Wesley também fez isso. É que eu já escrevi tanta coisa, quem quiser saber, leia lá, não preciso mais escrever. Assim, quando eu morrer, morreu. Mas, olha, é importante você ter consciência da vida. Você viver é bom se você servir. Se você não servir, digamos, para que viver? Não servir para nada. Se você não serve ninguém, não serve nada, você já morreu. Tem gente que já morreu faz tempo. Né? E viver para si também não é viver. Se você não viver em função do Evangelho, dos outros, do amigo, de ajudar, que sentido tem a vida? Qual é a vida do egoísta? Para que serve? Viver para si mesmo. Viver... como disse, Jesus contou aquela história do homem que disse: tem muitos bens para viver muitos anos. Quantos? Mais 30, aquele homem? Come, bebe, arregala a tua alma. Que maluco. Por mais que ele vivesse, seria uma perda de tempo. Não é? E ainda tinha podia incorrer numa falha, né? Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. Quer dizer, era uma metáfora, é uma história que Jesus contou. Aquele homem não se sabe se ele morreu naquele dia. Também Jesus contou uma história. Um homem falou isso. Quantas pessoas vivem assim? Não é? É muito perigoso viver. Se você viver para ajudar os outros, em função dos outros, de alguma forma você ser útil, sua vida fica muito... uma rotina maçante, mortal. A pessoa só é feliz quando as pessoas são felizes. Senão, por isso que a igreja é o lugar da felicidade, de viver. Aqui as pessoas sentem a vida, não é? Não é verdade? Quando canta, vê os irmãos. Vida é isso, é ver os irmãos, tudo. Aí você sente feliz. Tá bom. Você quer falar alguma coisa? Mas Jesus. Glória a Deus. Amém. E obrigado. Deus abençoa, multiplica cada um. Em nome de Jesus. O bispo Claudenil, eu ensinei ele a tocar violão. Ele toca bem hoje, não toca? Amém. O bolo que vocês viram aqui não foi embora, está lá atrás. O pessoal levou lá para partir, que fica melhor. Amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Erga tua mão para o céu. Que a graça do nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo, a sua doce presença nos acompanhe e te guarde hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Vamos comer um bolo, vamos comemorar. Amém? Te agradeço.